Bom, vamos lá, meus amigos. Deixa a opinião de vocês aqui no vídeo antes da gente chegar com a notícia. Você é a favor da saída do Naves? Acha que está na hora dele buscar novos ares ou ele ainda poderia ser importante para o time do Palmeiras? Pois a notícia que a gente chega aqui é que o Palmeiras tem um acerto com o Red Bull Bragantino. Quando eu falei para você aquele dia, eu falei Braga, acho que você entendeu Braga de Portugal. Mas não é. É o Red Bull Bragantino. O Palmeiras tem um acerto com o Red Bull Bragantino e o que está sendo estudado agora é o modelo do negócio. O Naves está muito perto de deixar o Palmeiras, mas como que isso funcionaria? O Naves deixaria o Palmeiras após o Campeonato Paulista, mesmo esquema do Lucas Evangelista, que chega depois. O Lucas Evangelista, que inclusive não está sendo nem relacionado mais para os jogos do Bragantino, nem no banco ele está ficando. E aí, o que acontece? O Naves já tem um acordo com o Red Bull Bragantino e agora o Palmeiras está estudando a melhor maneira da negociação se concretizar. Então, o que acontece aqui? Não tem uma proposta formal, né? Mas o que tanto o Bragantino quanto o Palmeiras já entendem que a coisa vai acontecer e essa semana é derradeira para essa negociação se concretizar, tá? O que o Palmeiras quer? O Palmeiras quer uma transferência em definitivo. O Palmeiras quer vender o Naves, mas caso isso não avance, o Palmeiras pode deixar aí um empréstimo com opção de compra. Não está descartado nas possibilidades do Palmeiras. Inclusive, o Red Bull que tem uma ótima relação com o Palmeiras, né? Tem negociações aí de John, Arthur, Matheus Fernandes, e agora tem também os próximos da lista que também estão sendo acertados, que é Fabinho e Lucas Evangelista. E, inclusive, né, eu vi um pessoal da torcida do Palmeiras falando assim, até discordando, não que o problema seja discordar da gente, né, mas os caras falando assim, o Naves é um zagueiro fraco porque ele tomou um gol, ele deixou o Léo Gamalho cabecear, acho que foi no jogo que o Léo Gamalho fez o gol, né, o Naves é fraco, falhou no gol, como se a gente fosse definir um jogador por causa de um lance só, né. Eu vi muita gente pegando o lance do Mikael, que é um lance meio bizarro do Mikael. Ele vai recuar pro goleiro e aí acaba dando gol contra. Aí os caras falam, já não presta. O cara fez cagada, já não presta. Os caras pegam um lance do jogador e o jogador já não presta mais. Então eu tenho uma opinião um pouco diferente quanto a do Naves. Aí tudo bem discordar, tá, rapaziada? Eu só não acho que a gente pode ser injusto. Mas assim, com a chegada também do Mikael e do Bruno Fux, o Naves, cara, ele passou a ser a quinta opção do Abel Ferreira. E o Abel, que ele comentou sobre isso, né? Ele comentou sobre a provável saída do Mikael, onde ele fala que o próprio Naves procurou ele, onde ele gostaria de ter mais tempo para jogar, e o Abel estava tentando ajudar ele de todas as maneiras. E fala que em 2 anos ele não consegue se firmar, o Naves tem que, de fato, procurar outra opção. Então, atualmente, o Palmeiras ele conta com esses jogadores para a posição, né? Gustavo Gomes, Murilo, Mikael, Bruno Fux, Naves e Benedetti. Então, o Naves muito perto de sair, muito perto de deixar o Palmeiras. Eu confesso que eu não gosto, mas eu entendo tanto o pedido dele quanto a superlotação da posição, né, cara? Não tem muito o que fazer, né? O Abel, ele tem uma coisa de Guardiola que pra mim é a pior coisa de Guardiola. Isso daqui não é nem elogio, tá? Você fala, vai comparar com o Guardiola, não é nem elogio. É, sabe aquele vídeo do Henry clássico que ele fala, o Guardiola falou pra eu ficar em tal lugar do campo. Eu saí, fiz o gol, depois ele me tirou. E o cara quer do jeito que ele quer. O Abel é muito isso. Então, às vezes, a gente não entende a questão do Naves, porque a gente vê, né? Eu gosto bastante dele, a gente vê alguns jogos dele, a gente gosta, a gente não vê nenhum problema. Mas talvez o Abel veja detalhes do campo, detalhes táticos, que não agrada a ele, por isso que ele vai tirando o cara, vai dando menos minutagem e tudo mais. Então é uma coisa que só o técnico vai saber. E é isso que o Abel ele tem muito disso, né? A gente vê do próprio Estevão, que muita gente pede ele no meio, o Abel não tira ele ali da... Vocês lembram do Hendrick, né? A gente pegava o mapa de calor do Hendrick, parecia um lateral direito, né? Então o Abel ele tem muito, por mais foda que o jogador seja, ele tem muito isso. Então talvez o Naves não tenha cumprido algumas paradas táticas do Abel e aí ele nunca caiu na graça, né? Mas a gente olhando de fora, assim, assistindo o jogo e tal, o Naves poderia ficar assim no elenco, mas já que já chegaram mais jogadores, né? Talvez não tenha necessidade e seja ruim até para a carreira dele, né? Ele já vai pegando um pouquinho de idade para ir se firmando. Acho que a única posição que dá para você esperar um pouquinho mais a carreira é goleiro, né? Às vezes o goleiro ali com uns 28, 29 anos que começa a se destacar, vira titular de time grande. Já zagueiro, outras posições aí, precisa pegar a minutagem, senão a carreira vai passando. Né? E realmente eu confundi aquele dia, eu achei que fosse o Braga de fora e era daqui. Não, acho que eu que não me fiz entender. Mas olhando aqui, cara, o que eu tentaria fazer nessa negociação? Eu tentaria matar 2 coelhos com uma cajadada só.
que é o seguinte: o melhor molde para mim seria a menor porcentagem possível do Naves, primeiro um empréstimo, né? Ou trocar ele com Fabinho Capixaba. Fabinho Capixaba, que é um lateral esquerdo. E aí eles mandam a diferença ou algo do tipo, né? Por O exemplo, Naves Juninho, por né? empréstimo. Hã? Você falou Fabinho Fabinho, Capixaba. Deus me livre. Não, Fabinho Capixaba não, pessoal. Me desculpe, não é esse não. Pelo amor de Deus. Juninho Capixaba, perdão, eu tava com Fabinho, era automática. Juninho Capixaba, tá? Tentaria o Naves por empréstimo ou mais um dinheiro pelo Capixaba. Eu acho fácil, porque ele é lateral esquerdo, o Juninho Capixaba. Ele já rodou bem, inclusive, né? Grêmio, Bahia, Fortaleza. É um jogador já rodado. Ele é tido como um bom defensor do lateral esquerdo, porque o Vanderlan ali na lateral esquerda, não vou mentir para você não, ele me dá calafrios. Seria um bom reserva para o Piquerez, você compõe bem o elenco, você fecha bem o elenco, empresta o Naves, faz um dinheiro, empresta ou vende o Naves, né? Faz um dinheiro. Então, assim, se o empréstimo, eu tentaria empréstimo. Se for venda definitiva, precisa ser um valor bom, né? O Palmeiras também precisa sair ganhando, porque a gente está falando aí em diversos clubes interessados pelo Naves, né? Ele é um dos bons valores em ascensão no Brasil, se falando de zaga. Então a gente está falando de um jovem com o mais importante, Charles, quando a gente fala assim, isso aqui tem uma marca, né? Quando a gente diz que as coisas, eu estou tentando usar o exemplo, não me veio à cabeça, mas a gente está falando de um jovem com selo base do Palmeiras. Né? Tenta puxar o exemplo aí, você que vai conseguir. Eu estou tentando trazer algo para esse tipo. A gente tem um jovem com selo da base do Palmeiras e que vinha tendo o melhor desempenho entre os zagueiros. Então, o São Paulo, por exemplo, se o Naves jogasse no São Paulo, o Naves ia vender, o São Paulo ia vender o Naves aí por uns 15 milhões de euros. Tranquilamente, eu acredito. Padrão de qualidade, né, da base do Palmeiras, Padrão de qualidade, que exato. já vai saindo assim. Mas vamos ver como ele vai se dar. Quando eu falei que eu achei que fosse o Braga de Portugal, até achei que seria legal, porque eu vou ficar muito triste ver ele jogando em outro lugar, jogando bem, né? Muito embora o John esteja jogando bem no Bragantino, eu não sinto falta também, né? Então vai muito de caso para caso, né? E outra parada que rolou aí durante a tarde, saiu uma entrevista do André Cury lá na rádio RAC1, que é uma rádio lá do. Não sei se é assim que fala, tá? Mas é uma rádio lá da Espanha. E ele falou uma parada sobre o Vitor Roque, que ele é o empresário Vitor Roque, e aí, obviamente, que a manchete os caras colocaram, né? O empresário diz que Vitor Roque voltará à Europa no máximo em 2 anos, né? Esse é o caminho e a fala dele. Ele é um grande jogador, um ótimo menino, as coisas infelizmente não deram tão certo no Barcelona como a gente pensava inicialmente, creio que ele ter chegado na janela do inverno atrapalhou. Daí ele falou aqui que ele ainda é muito jovem e vai tomar esse caminho agora de voltar para o Brasil por 1 ou 2 temporadas e depois regressará à Europa com 21 ou 22 anos. Creio que ele estará de volta, e aí ele fala sobre o futebol, fala sobre o quanto ele foi também, ele passou por 2 clubes da Espanha, um país diferente, e marcou 10 gols. Qualidade não lhe falta. Tem potência, tem qualidade, tem tudo. Exaltou, ressaltando que é possível que o Tigrinho volte a vestir a camisa do Barcelona. Então, assim, eu não achei nem nada demais. É que, assim, o André Cury, a gente sabe que é uma figura bem, digamos, direta, né? Eu acho que talvez não precisava falar isso, né? Deixa ele chegar, o cara ele nem vestiu, ele vestiu a camisa só ali pros exames, né? Na chegada ali. Mas a gente sabe como o empresário gosta de aparecer, né? Muito embora o André Cury tenha sido muito importante nessa negociação aqui, tá bom já, né? Fez o que tinha que fazer, dá uma sossegada aí. Aí ele até justificou a questão do Betis, né? O que aconteceu é que o Betis já no final da janela contratou o Coutinho. Depois vamos contar quantos gols ele fará, porque acham que é fácil fazer gols, mas o Vitor anotou 7. Mas gente, nada demais, mas talvez necessário, né? Fica quietinho, né? Um pouquinho, né? Exato, o cara nem pisou no Brasil, bicho. O cara já tá falando de Europa, pelo amor de Deus. Inclusive, eu tô curioso para saber se tem alguma cláusula no contrato do Palmeiras. Óbvio que o Palmeiras não vai revelar isso, né? Eu também duvido que o Palmeiras faria um negócio desse, porque você começa a observar cláusulas de quando os jogadores lá da Europa, os grandes, eles vendem, ou quando o jogador é muito midiático e ele vem com uma pretensão de sair no futuro, ele coloca cláusulas de transferência. Vou dar alguns exemplos para vocês aqui. O Real Madrid, por exemplo, quando o Real Madrid vendeu o Morata para a Juventus, o Real Madrid travou uma cláusula. Eu não sei se é exatamente essa cláusula, tá? Mas o Real Madrid colocou uma cláusula com o Morata, ali, com o Morata da Juventus, em que o Real Madrid poderia pedir o Morata, comprar o Morata pelo mesmo valor.
Tinha algo parecido nesse sentido. Que a Juventus tinha que aceitar uma proposta, por exemplo, o Real Madrid vendeu. Aí o Real Madrid, a Juventus só poderia aceitar uma proposta do Real Madrid pelo mesmo valor e comprar o Morata de volta. Eles colocam esses tipos de cláusula. Que nem o Memphis agora. O Memphis ele tem uma multa, né? Uma proposta, alguma coisa assim que se a proposta chegar até tal valor, o Corinthians é obrigado a aceitar, né? Eu não sei se tem. Eu duvido muito que o Palmeiras fizesse isso, porque, bicho, você viu aí o quanto o Palmeiras é profissional para negociar, né? Eu não sei se o Palmeiras aceitaria umas coisas nesses termos. Mas eu acho também meio fora da casinha o cara já começar a falar de Europa. Meu irmão, o cara pisou no Brasil hoje, domingão. Assim, tá claro para todo mundo, né? Tá claro para todo mundo que o objetivo do cara é a Europa, mas pelo amor de Deus, espera a coisa começar a acontecer, né? Que nem o Neymar pisou no Brasil, todo mundo achava, Neymar quer Barcelona de volta, todo mundo sabe isso, inclusive já tem línguas aí dizendo que ele negocia com o Barcelona para voltar. Mas enfim, é uma pressa, né? Tudo bem que os jogadores eles precisam ter a carreira dele muito bem detalhadas, né? Os grandes jogadores, as estrelas, eles têm um passo a passo dele, eles têm de 2 a 3 passos à frente. Mas o senhor Cura aí poderia ter segurado, né? Eu acho que também tem a questão do time, né? O próprio André Cury falou ali do futebol ser dinâmico. Pode ser que na hora que o Vitor vai poder dar muito certo no Palmeiras, na hora de voltar para a Europa, meio que todos os times ali de prateleira, da prateleira mais alta, estejam já com centroavantes e não se interesse por ele. Eu acho que, por exemplo, o Pedro, mano, deu muito certo. Vai falar que ele não jogaria na Europa? Jogaria, mas por quê, né? Hoje não tem motivo para voltar. Então tem muito disso. É coisa de empresário, né? Os caras gostam de aparecer. O André Cury é uma figura aí, já foi presidente de federações importantes também do futebol sul-americano e tal, então gosta de uma atenção aí, mas vamos focar no Tigrinho aí, que já chegou, já vestiu a camisa do Palmeiras, já tá fazendo seus exames. Acredito que amanhã, não sei se vai ter uma aqui amanhã, não sei como que é a programação do Palmeiras, mas acredito que no próximo treino ele já esteja. Pelo que eu vi, é quinta-feira, tá? Quinta-feira, entre quinta ou sexta-feira ele vai falar publicamente. É a informação que eu tenho. Entre quinta ou sexta-feira ele fala da famosa coletiva. Mas é isso, senhores. O que vocês pensam a respeito aí? Trouxemos feriadão, hein, cara? Feriadão, 4h12 da tarde. Se tu não der um likezinho aí, por favor, hein? Inclusive, eu fiquei assustado, viu, que você falou, sai da piscina e vamos gravar. E eu realmente tava na piscina. Olha aí, tá vendo? E eu aqui suando, o cara na piscina, o cara nem convida, velho. Sacanagem. Mas, rapaziada, deixa o like no vídeo aí, por gentileza. Se inscreve no canal. Faz o pacotinho inteiro, por favor. É muito importante pra gente. Você tava na piscina, agora eu também sou filho de Deus e vou fazer um churrasquinho, né? Porque não merece. Né? Tá merecendo, viu? Pelo amor de Deus. Perfeito, meus amigos. Obrigado, viu? Tamo junto. Bom feriado pra vocês.